trabalho, como o Alan já falou o título, né? A nossa ideia foi trabalhar um pouco com a completude do espaço, só que aqui a gente deu posso dizer, a gente deu uma limitada aqui no sentido de trabalhar com Finsler, né? Apesar de que, para muitos, né, Finsler já é algo bem geral, e vocês vão ver que é realmente muito geral. E esse trabalho eu tenho a alegria aqui, né, de ter como colaborador o Damião, que é um amigo e o Luciano Mário também, que eu conheci Damião e Luciano praticamente no mesmo ano, 2011, 2009. E a gente teve essa felicidade de poder trabalhar junto no ano passado e no ano retrasado, na verdade. Então esse trabalho, na verdade, já está publicado até, porque ano passado a gente não teve oportunidade de apresentar trabalhos, né? Então, bem, mas antes de falar da questão da completude, né, eu queria fazer um pouquinho do histórico de onde nasceu esse trabalho, que são de outros trabalhos com o Luciano Mari, durante o meu pós-doc na UFC, em 2015. E nesse período a gente tinha interesse em estender, fazer uma teoria um pouco geral para princípios do máximo, que são bem estudados, né, bem conhecidos, que são princípios do máximo no infinito. Então, a ideia inicial, para você que está vendo a palestra agora e que é de graduação, a ideia inicial do princípio do máximo é aquela ideia do cálculo, né? Você tem um ponto que realiza o máximo, um ponto local, né, de máximo. Então, você calcula o gradiente nesse ponto, esse gradiente vai dar zero, porque é um ponto crítico, e a hessiana, o traço da hessiana vão ser negativos, né, ou definidos, né, no sentido que é menor ou igual a zero nesse ponto. Então, se você tem um ponto local de máximo, você tem essas características de primeira e segunda ordem, gradiente hessiano. Mas se você não tiver a compacidade necessária para obter a existência desse ponto, o que você pode fazer, né, é considerar uma sequência maximizante. Então, eu separei aqui 3 princípios que eram justamente os nossos objetivos naquela época. O primeiro de primeira ordem, que é bem conhecido, que é o Equilan. Então, você pensa na sequência maximizante e você quer que ao longo dessa sequência o seu gradiente tenda a zero, ou seja, ele não é igual a zero, mas ele se comporta assintoticamente, como o caso finito. O princípio do máximo de Omori, onde eu considero além do gradiente, né, da condição maximizante no gradiente, eu também vou ter uma condição no hessiano. Então, a hessiana vai ser menor ou igual do que uma coisa que tende a zero também. O máximo de Yau, na verdade, foi considerar o traço do que foi feito pelo Omori, e você tem a sequência para o Laplaciano. O que a gente vai estar focado aqui é no princípio do máximo de Equilan, então, para essa palestra, né? Porque é bem conhecido, né? Eu coloquei aqui algumas referências, o Ekeland, o Sullivan, o Weston, eles mostraram que um espaço métrico, bem geral, ele é completo se somente se ele satisfaz o princípio do máximo de Equilan. Eu coloquei aqui o Equilan, até na outra palestra que eu fiz, eu tinha colocado um Equilan já meio viscoso, já uma versão nossa. Mas como eu sei que na Paraíba o pessoal da área de análise trabalha muito com o princípio variacional de Equilan, né? Então eu resolvi colocar o princípio da maneira como é bem conhecido, como é de fato, né, o statement dele. E um detalhe interessante na prova dada pelo Sullivan, pelo Weston, é que para demonstrar esse teorema de equivalência da completude, para espaços métricos, eles não usam o fato da métrica ser simétrica. Então, isso é uma das primeiras observações que a gente tem que fazer, já que o meu ambiente, Finsler, ele não gosta dessa propriedade de simetria, né, da distância. Então, a nossa ideia nos trabalhos iniciais foi reescrever de uma maneira que a literatura já estava sendo desenvolvida, né,
os trabalhos do Marco Rigoli, do Alberto Setti, do Stefano Pigola e achei Juliana Miranda, pessoas até mesmo no Brasil, que é, digamos, refrasear esses princípios do máximo utilizando ideias de teoria do potencial. Então, separei duas ideias aqui, só para expor um pouquinho. Primeiro é a questão da propriedade de alfas, ou o princípio do máximo de alfas, se você quiser chamar assim. E coloquei aqui os três princípios com operadores simples, no caso o laplaciano aqui, o gradiente. Então, você diz que a propriedade de alfas vale no sentido de Equelin, para o Equelin, na verdade, se você tiver uma solução limitada por cima, cujo sub é positivo, e se ela satisfazer essa desigualdade aqui do norma do gradiente, menos 1 maior ou igual que zero, nesse conjunto de positividade, então o supremo da função deve coincidir com o supremo da parte positiva no bordo do conjunto. Isso para qualquer conjunto aberto. Ok? O detalhe aqui é que eu peço essa condição sobre o conjunto de positividade da função. Ou seja, ela não precisa ser satisfeita quando a função é negativa. Esse é um detalhe bem legal. Então, essa maneira que deu, essa proposição A que eu botei aqui, digamos, a maneira de teoria de potencial de você enxergar o princípio do máximo de Equelin. Tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho que tem as equivalências, então você vai acreditar que, de fato, isso que eu estou escrevendo é o Equelin. Tá bom? No caso do princípio do máximo de Omori, você pode reescrever ele, onde o operador aqui, essa linha aqui da equação, digamos, é o nosso operador, você pede que o máximo entre a norma do gradiente menos 1 e o maior alto valor da Hessiana, esse lambda m aqui para mim, vai significar os altos valores ordenados, então você tem lambda 1 menor ou igual que lambda 2, até o lambda m o maior. Então, se eu pensar assim, e se ele satisfazer essa subequação, veja isso como uma subequação, que você percebe que não é bem degenerado, né? Então, a mesma coisa acontece, né? Se ela satisfaz isso com a positividade da função, então o supremo tem que estar no bordo do conjunto. E no caso do IAL, você passa o traço no Hessiano, você vai ter o Laplaciano completo, então você tem que ter o traço completo, digamos assim. Você usa aqui o operador com o Laplaciano. Então, essa é a propriedade de alfos, que a priori muito a ver, né? Só uma explicaçãozinha rápida no caso do Equelin. No Equelin, deixa eu voltar aqui. Eu não consigo. No caso aqui do Equelin, se você pensar um pouquinho, você percebe que essa última desigualdade aqui do f de y menos f de z, multiplicado pela distância, se você mandar esse f de z para o lado esquerdo, é como se você estivesse controlando a norma Lipschitz dessa função. E aí, esse controle da norma Lipschitz te leva a pensar no controle da norma do gradiente, né, da função. Então, é como se você tivesse, de fato, que existe uma sequência que tende a zero da norma do gradiente, já que esse epsilon esse quociente para zero. Então, aqui no alfos é como você imagina assim, perto do supremo da função, a função não pode satisfazer o gradiente maior ou igual do que 1, ou do que uma constante. Eu botei 1 aqui apenas para uma questão mesmo de simplicidade mesmo, tá? Porque o supremo vai acontecer no bordo, então essa função não está indo para o supremo, tá? Como se fosse algo assim. É melhor entendível, né, quando a gente refrasia isso em sentido de Liouville, porque Liouville é uma proposição mais... Liouville, o teorema de Liouville, clássico da geometria complexa. Então você pode pensar também dessa seguinte maneira: não existe uma função limitada por cima, tal que norma do gradiente é maior ou igual do que 1 no conjunto
super level, né, de alguma da função, né, para algum gama. Ou seja, perto do supremo, que é justamente acima de alguma constante, esse gradiente tem que ter pontos que estão menores ou iguais a 1. E, de novo, 1 aqui é só uma simplicidade, tá? Você pode... essa constante, ela não importa aqui no operador, no caso. Isso é uma das coisas que a gente mostra também no nosso trabalho. Não, no caso, riemanniano. Então, o Liouville é bem clássico na teoria de potencial que a propriedade de alfos e Liouville, elas são equivalentes. Para você mostrar isso para operadores bem gerais, você precisa de muito pouco mesmo. Acho que você precisa que zero seja uma subequação, coisa assim. Tá? Então é algo bem amplo, na verdade. Então, o teorema principal dos nossos trabalhos anteriores, que a gente utilizou também agora nesse trabalho também, a gente faz um melhoramento para o caso Finsler também, é um teorema de dualidade, que é esse teorema que está aparecendo agora. Então, só para explicar um pouquinho, né, que tipo de subequações a gente trabalhou. Né? A gente trabalha com subequações no fibrado dos dois jatos, então eu vou pedir uma elipticidade, bem fraca, na verdade ela é bem degenerada, e eu vou pedir que ela seja própria também, né? Essa condição de que a cada vez que eu pego a função e eu rebaixo ela, ela ainda é uma subequação, ainda satisfaz a subequação, né? Tá? Então são condições bem fracas de elipticidade para o operador. E essa dualidade, ela é feita em cima de outra propriedade, que eu não vou falar muito hoje, que é a propriedade de Kazminski, que na verdade é a existência de um potencial que é próprio, no sentido que ele vai para mais infinito ou menos infinito, que no caso eu botei menos infinito, quando os pontos estão fora, né, de compactos, e a subequação satisfaz aqui uma desigualdade, no caso maior que zero, fora do compacto. Então você tem uma solução, uma subsolução para a sua subequação fora de um compacto, porém ela tem um comportamento assintótico bem definido, então, vai para menos infinito. E o teorema-chave que a gente mostrou foi que a subequação e a dual dela, que eu coloquei aqui, o G-til, né? Mas você pode pensar como subsolução e supersolução, com um pouquinho de cuidado, porque, na verdade, quando você pensa assim, você tem que pensar que o G-til algo está no dual se menos a função é superharmônica, na verdade. Ou seja, o dual de subharmônico é subharmônico ainda. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes disso. Mas a ideia é que você tem dualidade no seguinte sentido. O alfos Liouville, porque são equivalentes, para essa subequação, é equivalente ao Kazminski da subequação. E o que é bem conhecido é que, da mesma maneira como o Ekelan ele tem uma propriedade geométrica por trás dele, que é a completude, no caso, o princípio de Omori, ele tem relação, foi algo que a gente demonstrou até também, com a completude de Martingale, que é uma propriedade estocástica, e o princípio do Yau, isso sem falar no gradiente, então uma maneira mais fraca de reescrever ele, também foi demonstrado que ele é equivalente à completude estocástica. Então você tem propriedades estocásticas por trás desse tipo de operador, e da teoria de potencial clássica você tem essas propriedades aqui, de Kazminski, por exemplo, que também caracterizam esse tipo de propriedades estocásticas. Por exemplo, se você considerar subequações do tipo Laplaciano de U maior ou igual que zero, você está falando de parabolicidade, então é a recorrência do movimento browniano. E se você falar de Laplaciano de U maior ou igual que lambda U, com lambda positivo, você vai estar falando de completude estocástica, tá? Que é a explosão do movimento browniano, não explosão, na verdade, né? Você encontra ele dentro do seu espaço quase sempre. Então, esse tipo de dualidade permite mostrar o teorema que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu queria só comentar aqui algumas subequações bem legais, bem geométricas, que a gente inclui, né, no nosso trabalho. Tendo do Aikonal, que no caso que está relacionada com o Ekelan, tem equações do tipo do Laplaciano,
do Hessiano, né, com o lambda m. Na verdade, você pode considerar aqui os branch da Monge-Ampère, que são lambda j, né? Então o Hessiano é só um caso particular. Você pode fazer somas parciais, que são as K subharmônicas, né, os operadores do tipo pk-, né? O pessoal de análise full nonlinear tem trabalhado bastante. E de maneira mais especial, a gente tem quase linear, que precisa de um pouquinho de restrição. Nessa forma aqui T, que age sobre o gradiente, você pede que os autovalores sejam limitados. Porém, essa limitação ainda, digamos assim, não restringe bastante o seu operador. Por exemplo, muito recentemente, o Luciano Mari com o Colombo, Mallero e o Marco Rigoli, eles utilizaram essa caracterização que a gente fez aqui para demonstrar um teorema muito bonito, que é uma extensão do teorema do Rosenberg-Schulz-Spruck para superfícies mínimas, e utilizaram justamente o operador de sendo equálise linear, o operador da curvatura média, né, para superfícies mínimas. E a última equação que aparece aqui é o infinito laplaciano, que é justamente o tema aqui que a gente vai falar com mais intensidade, tá bom? Eu vou pouco falar do Eikonal, não vou falar muito, o foco aqui vai ser infinito laplaciano. Nesse caso aqui, eu coloquei ele no sentido normalizado, tá? Então, o gradiente dividido pela norma do gradiente. Mas você pode falar também no sentido não normalizado. Então, o teorema principal que a gente mostrou no caso riemanniano, no artigo com o Luciano Mari, foi que a completude, ela se reescreve, de fato, como as propriedades de alfos para o infinito laplaciano, esse primeiro item 1, com a propriedade de Liouville para o infinito laplaciano também. E, obviamente, também se reescreve como o Equilan. E aqui vocês percebem que eu escrevi o Equilan de maneira distinta, né? É como se fosse uma sequência que converge, cujo gradiente converge a zero. Então, como o 3 implica 1 e implica completude, e completude implica 3, então o Equilan original é equivalente a essa versão aqui, que não está, digamos assim, bem estabelecida da maneira como a gente chama de sentido viscoso, tá? Eu vou já mostrar para vocês no teorema final, né, a versão viscosa, que de fato usa a subequação de Eikonal. E um fato legal é que, de onde vem essa inspiração do infinito laplaciano, né? Na verdade, os primeiros a mostrarem essa relação do infinito laplaciano com a completude da variedade foram o Alberto Setti e o Stefano Pigola. Eles mostraram que a capacidade infinita é zero se e somente se a variedade é completa, onde a capacidade infinita do compacto é definida como o ínfimo, aqui da norma da diferencial do U, a norma L infinito, onde U é Lipschitz-Loch e ela vale 1 no compacto, tá? Então, eles mostraram isso utilizando aquela ideia de que o infinito laplaciano ele pode ser visto como limite do P laplaciano quando você manda o P para infinito. Tá? Então, eles recuperaram isso. E é uma coisa bem interessante, porque, como eu citei, né, a completude estocástica tem a ver com a teoria do laplaciano, né? E obviamente, essas propriedades aqui estocásticas não, mas propriedades da teoria do potencial também são feitas para o P laplaciano. Mas quando você manda o P para infinito, isso meio que distorce, né, a condição estocástica e você retorna para algo que a priori é bem surpreendente, que você volta para a completude do objeto, né? Para quem, de fato, eu estou falando aqui, tem muita gente, né, que não entende os termos que eu estou falando, né? Mas um objeto, para ser estocasticamente completo, ele não precisa ser geodesicamente completo. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, o plano você tira um ponto, ele não é geodesicamente completo, porém ele é parabólico, por ser de dimensão 2, e todo objeto parabólico é estocasticamente completo. Por outro lado, você poderia pegar qualquer dimensão aí, o Rn menos um ponto também, você faz o mesmo exemplo, só que o Rn para n maior ou igual que 3, ele não é mais parabólico. De fato, você tem
resultados bem fortes com relação ao volume desses objetos. Então, parabolicidade é algo como crescimento quadrático e completude estocástica é algo como crescimento subexponencial quadrático, como E elevado a R2. Então, quando você olha para esse tipo de comportamento de volume, você percebe que um implica o outro, mas são completamente distintos, tá? Então, esse é o teorema aqui que a gente fez no final. Vou mostrar para vocês as referências, mas as duas primeiras referências, que foi o caso riemanniano. Então, quais são as duas coisas aqui mais importantes que a gente usa, principalmente para o caso do infinito laplaciano, né? Então, duas condições, na verdade. É o princípio do máximo forte, que uma função que satisfaz uma subequação, ela não pode atingir um máximo no interior, né? A menos que ela seja uma constante. Então, isso é uma propriedade bastante forte, bem conhecida, né, por todo mundo. E a segunda propriedade é que você tenha um teorema de comparação. Então, se uma função satisfaz uma subequação, né? Por exemplo, vou dar o exemplo mais simples aqui, né? U é subharmônica, no sentido laplaciano. E aí V está no dual dela, então V também é subharmônica. Então U mais V, o máximo da soma tem que ocorrer no bordo do conjunto, tá? Então, ou seja, vale comparação, né? Se você tem uma função subharmônica que é menor ou igual do que uma função superharmônica no bordo, então essa propriedade ela sai do bordo para o interior. Então essas são duas coisas muito importantes para ter aquele resultado de dualidade e que você consegue demonstrar, né? Na verdade, o teorema que eu mostrei aqui para vocês, gente, é só metade, é só um caso particular do que a gente faz lá, porque são muitas proposições e eu resolvi escolher só aquelas que tem mais relação com o que eu vou falar hoje. E, bem específica para o infinito laplaciano, o que faz a teoria funcionar para comparação e para o princípio do máximo forte é algo que é bem interessante, né? É que os cones, você pega um cone definido dessa maneira como eu coloquei, A mais B distância, eles são soluções, né, no Rn, você pensar assim, da equação do infinito laplaciano. Então, eles são o protótipo de subsolução, supersolução para o infinito laplaciano. Então, é algo que a priori, para quem ainda não estuda muito o infinito laplaciano, como eu não estudava, né, eu fiquei bastante surpreso que essa comparação com cones seja algo que, na verdade, é equivalente a você ter uma solução para o infinito laplaciano. Então, se você tiver comparação com cone, como eu coloquei aqui, né, por baixo, se o cone está por cima no bordo, então ele está por cima no interior. E se estiver por baixo também, um cone por baixo no bordo implica cone por baixo no interior, essas duas condições, por baixo e por cima do cone, garantem que a função U é uma solução do infinito laplaciano no sentido... Aqui no sentido linear, então significa infinito laplaciano de U igual a zero, tá? Então isso é algo da teoria, né, do infinito laplaciano, foi algo que foi muito importante para o desenvolvimento dos resultados, dos principais resultados nessa teoria. E eles também têm uma relação com outra propriedade muito interessante, que é esse AMLE, esse Absolutely Minimizing Lipschitz Extensions, que significa se dizer o seguinte: se você tem uma função, ela tem essa propriedade, né, se ela é Lipschitz, e para qualquer subdomínio do conjunto aberto, né, que seja aberto também, você tem que a constante de Lipschitz da função no domínio coincide com a constante de Lipschitz da função no bordo desse domínio, tá? Onde a constante de Lipschitz, só para definir, né, eu defini aqui, ela é o ínfimo de todas as constantes L, tal que V de x menos V de y menor ou igual do que L, distância de x a y. Eu não coloquei aqui o módulo, como geralmente a gente coloca, porque essa é a maneira correta de você fazer a definição da constante de Lipschitz se você tiver num espaço que não tem simetria.
Então, essa mesma definição a gente vai levar um pouquinho para o futuro. Então, um pouquinho de motivação, por que a gente foi estudar, de fato, esse resultado, né? Que antes a gente mostrava que o infinito laplaciano é homogêneo, no caso, o lado direito da equação era zero, né? Então, você não tinha nada do outro lado da equação. Então, um dos fatos que a gente ficou interessado, e aí foi justamente onde o Damião entrou, foi justamente, a gente disse, considerar subequações não homogêneas, né, onde o lado direito da subequação do infinito laplaciano é uma função contínua, não negativa, e que pode satisfazer várias coisas, na verdade. Vocês vão ver que é bem geral isso. E um trabalho que inspirou isso, né, que o Damião mostrou para a gente, e aí a gente começou a trabalhar. A gente já tinha a ideia de fazer esse trabalho, focar mais na completude geodésica para um ambiente mais geral, mas a gente não tinha desenvolvido bem a estratégia, porque a priori a gente só queria fazer isso para um lado direito que fosse uma constante ou algo bem específico. E a gente não conhecia um trabalho do Damião, que ele fez com o Eduardo Teixeira e o Raimundo Leitão, onde eles fazem uma propriedade de Liouville para uma equação de reação de fusão, né, com uma absorção forte, onde esse G de U é exatamente lambda U elevado a θ, onde esse θ está entre 0 e 1. Então, depois que a gente conversou, né, que a gente conseguiu ver como a não linearidade, o fato de ser não homogêneo, entrava nessa questão, a gente conseguiu, digamos assim, rapidamente evoluir e reconstruir a ideia do paper completo e terminar ele. Então, foi aqui, digamos assim, uma das motivações principais para fazer esse trabalho. Outra motivação foi porque, como eu falei para vocês, de fato você tem uma tendência a querer trabalhar espaços de comprimento, né, onde você tem uma distância e ela não necessariamente é simétrica. Porém, os espaços Finsler, do ponto de vista geométrico, eles são bastante interessantes. Então, só uma coisa interessante aqui que o Miguel Ángel, e eu vou esquecer agora o colaborador dele, mas eles demonstraram que espaços Finsler têm a ver com métricas estacionárias para variedades Lorentz. Então, esse é outro fato bem interessante que nos levou a limitar, digamos assim, o escopo do artigo para Finsler. Que, na verdade, vocês vão ver agora que não é um limite muito grande, né? Porque Finsler é algo bem geral. Então, vocês vão me desculpando a introdução bem longa, mas agora eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido a palestra. Então, assim, o nosso espaço que a gente vai trabalhar é uma variedade Finsler. Então, ela é mais do que riemanniana, porque toda variedade riemanniana é um caso particular de Finsler. E a definição dela, que na verdade é que ela tem essa função f, definida no fibrado dela, que tem uma certa regularidade, que não é tão boa, ela não é regular na origem. Ela só é homogênea no sentido positivo. E ela tem uma convexidade boa também para esse tensor fundamental da F. Porém, quando você olha ela como espaço de comprimento, né, de medida, e define a função utilizando esse tensor fundamental, você percebe que ela não é um espaço métrico, justamente porque ela não satisfaz a simetria da distância. Tá? Isso vem justamente do problema aqui da segunda... Da homogeneidade, né? Porque ela não é homogênea para todos os lambdas aqui, tem esse problema aqui. Então, essa é a nossa ideia de Finsler. Só como a distância ela não é simétrica, então, até para você definir o que é uma sequência de Cauchy, você tem que orientar a sua distância. Então, a gente define aqui o que são distâncias forward, ou indo, né? Uma distância assim, e definir que é uma sequência de Cauchy, no sentido que se o J é maior do que o I, então a distância de XI a XJ é maior do que o epsilon dado. Você não pode trocar os XI com XJ aqui, tá? Isso é importante.
Quando você faz o contrário, você está chamando isso de backward. Então, é voltando. Okay? Então, a grande diferença de uma variedade Finsler é que uma geodésica, dado um ponto fixado e outro, a geodésica que sai do primeiro ponto e vai para o segundo, ela pode minimizar a distância. Mas isso não garante que a geodésica que sai do segundo e volta para o primeiro também minimiza a distância. A inspiração para Finsler é algo bem físico, né? Você pensa numa geodésica que carrega a ideia de uma subida, né? Então, descer é minimizante, subir não é. Tem uma gravidade atrapalhando tudo, né? Mas eu não entendo muito disso, nem posso falar muito disso. Então, o que seria a completude no meu caso aqui? Eu vou tratar apenas da completude forward, mas a backward também tem, você pode reescrever tudo que eu falei aqui no sentido backward. Então, a variedade Finsler é completa se toda a sequência de Cauchy, que é forward, ela converge em M. Então, é uma definição bem natural, né, para completude. E um fato muito legal, e de fato é algo que a gente usa bastante, então é importante que na definição do espaço, é que essas funções, que eu vou chamar aqui de distância forward e distância backward, elas satisfazem as mesmas equações que, digamos assim, são de se esperar para a função de distância, né? Então, o F aqui, gente, você pode pensar como a norma do gradiente, tá? Mas não é a norma, tá? A norma seria o caso riemanniano. Então, quando você calcula o gradiente dessas funções, a f dele, no ponto onde ela é suave, vale 1, como há de se esperar, né? E o hessiano, na direção radial, também é 0. Então, ela tem boas características. E se você pensar na equação do infinito laplaciano, é como se ela fosse uma solução do infinito laplaciano, né? Nos pontos de suavidade. Então, esse é um fato primordial aqui. Então, qual era o problema no caso não linear? No caso linear, você tem cones. Cones lineares fazem comparação, fazem todo o serviço que você precisa. No nosso caso, não homogêneo, nós tivemos que construir o que seria um cone associado para essa subequação. Então, considerar essa equação laplaciano, infinito laplaciano de U igual a G de U. Eu estou colocando a restrição aqui no B, mas para simplificar a nossa vida. E eu vou considerar essa EDO de segunda ordem aqui, né? Eu vou me ater muito a isso. E eu defino uma certa constante que, digamos assim, é o menor valor que eu tenho de tempo, de tal sorte que a minha solução esteja em um level 7 acima, né, da constante que eu estou dando aqui, do A. Isso é muito importante porque você tem que controlar a angulação do cone, porque quando você tem um cone linear, ele tem uma angulação própria, né? Só tem um ângulo, na verdade, né? Então aqui, com uma coisa não homogênea, a coisa muda, a angulação dele, né, o slide slope dele aqui é bem diferente, né? Então a gente definiu os cones, né, um G-cone, dessa maneira aqui, né, um cone forward, que é justamente essa forward mais essa constante RB, e um cone backward, eu uso agora RB mais a backward, tá? Ok. Então, olhando assim, esse cone é bastante estranho, né? Só que eu tenho esse teorema que diz que, de fato, esse cone é o cone que eu devo utilizar, porque se a função é subsolução para essa subequação, infinito laplaciano, então ela tem comparação com o cone, tá? Isso por baixo e por cima. Ou seja, de fato, esses cones são os cones associados ao infinito laplaciano não homogêneo. Esse foi uma parte bem, digamos assim, complicada da teoria. E eu posso dizer particularmente, né, eu acho que o Damião nem sabe disso, mas a gente tinha já essa comparação para o outro caso, que era o caso da constante. Isso já é feito, né? Você tem cones quadráticos e tudo.
Mas quando a gente queria passar para o caso não linear, a gente já tinha tentado pensar nisso e não tinha essa visão. E a subequação de absorção, né, forte foi o que, digamos assim, liberou a visão para isso, né? Porque a gente já vinha pensando isso, mas quando a gente viu o trabalho do Damião, a gente disse, poxa, agora eu sei como é o cone, basicamente, né? E aí, mais 1 ano e meio de trabalho, a gente conseguiu chegar nesse cone aqui, né? Tô brincando, foi só uns 4 meses, tá? Mas matemática é bem interessante, né? Porque você tem a filosofia da coisa, mas parece que você precisa ver alguma coisa da natureza feita, né? Então, no caso do Damião, o trabalho dele era bem mesmo, digamos assim, operador de reação de fusão, né? Uma coisa que vem da física, da mecânica, e vem da natureza, né? E a coisa acontecia como ela deveria ser, né? Então, é uma inspiração muito importante para a gente poder abstrair e fazer matemática aqui. Então, essa comparação com o cone, como eu falei antes, né, é uma das coisas básicas. Na verdade, na teoria do infinito laplaciano, ela já te dá o princípio do máximo forte, já te dá a comparação completa. Porém, outra coisa que a gente precisava era a caracterização do infinito laplaciano usando a teoria de absolute minimizing Lipschitz extensions. E essa caracterização, no caso não homogêneo que a gente está trabalhando, que a gente queria trabalhar, ela não é disponível, ela não tem, mesmo se você olhar no RN. Então, tem um trabalho muito, muito legal. Não vou lembrar agora onde ele está, os autores, agora esqueci, mas onde de fato eles fazem caracterização para operadores não homogêneos, algo bem não linear. Porém, não se encaixa no que a gente queria. E era feito no RN com técnicas que não são, digamos assim, a primeira, segunda ou terceira vista traduzíveis assim em algum ambiente geométrico, porque é algo de optimização, é algo de uma análise bem diferente mesmo. Não vou lembrar agora, esqueci, eu tinha anotado, mas não está aqui o trabalho. Então a gente teve que repensar como fazer, porque antes a gente utilizava, né, a caracterização via absolute minimizing, mas a gente não tem, né? Então o que a gente fez? Eu coloquei aqui uma definição, né, mas na verdade esse BA aqui, que é o sliding slope, como se fosse a controle de como ele está variando o ângulo aqui, né, do cone, é justamente um conceito que a gente introduziu para poder fazer esse trabalho. Tá? Então, para poder adaptar ao fato que a gente não tinha essa propriedade. Tá bom? Então, só um exemplo. Por exemplo, se você considerar G identicamente nulo, você volta para os cones lineares, ou seja, o nosso cone ele generaliza de fato, né, os cones, e o sliding slope, nesse caso, é a constante de Lipschitz, né, é justamente a angulação que você tem para o cone. E um fato bem interessante que a gente mostrou é que se o G é não negativo, então essa constante ela é menor ou igual do que a constante de Lipschitz da função. Então é daqui que nasce, para quem leu o abstract da palestra, né, a estimativa, que é justamente essa estimativa, que é esse teorema, né, que é uma estimativa da fronteira para o interior, por conta dessa desigualdade, desse lema. Então a gente mostrou que se eu não consigo fazer, digamos assim, a caracterização via absolutely minimizing, pode ser que seja verdade, mas a gente não precisava disso de fato, então a gente não foi muito atrás disso. A gente tentou fazer, mas... Então, se você tem uma solução para a equação do infinito laplaciano, não homogênea, e essa solução é Lipschitz no bordo, então ela é Lipschitz no conjunto todo, e a constante de Lipschitz é limitada, que é uma coisa bem interessante, pela raiz quadrada do sliding slope do bordo, mais a norma L1, você pode pensar assim, né, da função G. Então isso é bem legal porque
aqui você tem uma norma bem específica da G, né? Você tem a norma L1, não é o supremo dela, bem específico mesmo. E usando aquele leminho que eu acabei de falar, você tem essa estimativa, né? Lipschitz, que sai do bordo para o interior. Ok? No caso de G ser identicamente nulo, você está mostrando de fato que ele é absoluta minimais, né? Porque a constante de Lipschitz vai ser igual à constante de Lipschitz do bordo. Tá? Essa desigualdade, a outra desigualdade é trivial, no caso. Né? Então, esse é o teorema, digamos assim, principal que a gente usa para provar nossos resultados. E esse é o teorema principal aqui, no caso. Né? De novo, eu coloquei só algumas... aqui eu vou colocar mais alternativas, mas no paper tem mais, tá? Não queria assustar muito, não, mas tem uma coisa bem interessante que eu queria mostrar aqui, primeiro, né? São equivalentes numa variedade Finsler, a completude forward, mas você pode pensar na backward, você vai ter que adaptar as super soluções, no caso aqui. Então, a primeira coisa, o infinito laplaciano, você tem uma subsolução que cresce no máximo linearmente, né? Então, isso aqui é um Liouville, implica que ela é constante. No 3 aqui, você tem a propriedade de Liouville, mas o lado direito aqui é um G que é contínua. E eu só peço que ela seja igual a zero na origem, que é o zero, e maior ou igual que zero. Então, pode ser qualquer função. Tá? Então, você tem algo totalmente não linear aqui, não homogêneo do lado direito. Porém, eu voltei para a limitação. Tá? No 4 aqui, eu só fiz a mesma coisa do alfos, lembrando que Liouville e alfos são equivalentes, então o 3 e o 4 aqui é o mais trivial. O que eu queria que vocês observassem é o 3, que eu estou supondo sup finito, e o 5, que é justamente a condição que aparecia lá no trabalho do Damião com o Eduardo e o Raimundo. Que é justamente quando você tem a escolha da função g, você ganha na limitação que você precisa ter da subsolução. Né? Então lembra que quando era maior ou igual que zero, eu tinha até linearmente. Mas agora, nesse caso aqui, eu posso ter, a depender do fato aqui, da função que eu escolho do lado direito. Então, isso é uma coisa que eu acho fantástico, assim, né? Você detecta, de fato, como é a subequação, né, do lado homogêneo, e até onde a sua distância pode ter um crescimento, a sua solução, desculpa, pode ter um crescimento com relação à distância. Isso é uma das coisas que é bem interessante. E o 6 aqui é justamente o que eu queria falar para vocês, o que é a forma viscosa do equilam. Tá? Que é justamente você tem uma solução, e aqui vocês vão me perdoar, porque aqui faltou a desigualdade, tá? Subsolução. Aqui no caso do Iconal aqui, né? Então, vocês vão me perdoar um pouquinho aqui que eu esqueci de botar isso, tá bom? Então, a desigualdade aqui, deixa eu só lembrar, subsolução, mas no caso aqui eu acho que é menor ou igual que zero. Porque no caso do Iconal as subsoluções são definidas de outra maneira. Exatamente, são subsoluções. Então a desigualdade é menor ou igual que zero aqui. Então você tem essa propriedade de alfos para o Iconal, que é o que a gente chama de equilam viscoso, tá, nos nossos trabalhos. E por fim, eu queria de novo, né, colocar a questão da capacidade infinita. Então também, no caso Finsler, você também pode caracterizar. De fato, a gente fez uma caracterização com um pouco mais de itens, né? Você tem o Kazminski, você tem... Acho que o Kazminski a gente nem colocou também, mas... Você tem mais outras propriedades de Liouville, de alfos, que eu não botei aqui. Teria o equilam mesmo usual, né, já que a completude é equivalente a ele. E a capacidade infinita tem a ver também com a constante de Lipschitz, que você pode definir também uma constante global, em certo sentido, digamos assim. Mas eu quis tirar aqui, porque senão ia ficar muita coisa. Bem, tem quanto tempo? Já passou meu tempo aí, Alan? Acho que eu falei demais, queria pedir desculpas aí.
Não, Leandro, fique tranquilo aí. Mais uns 5 minutos, se der para concluir, tá tranquilo. Na verdade, eu concluí, na verdade, aqui, mas eu queria fazer uma demonstração. Mas é bem rapidinho, tá? 5 minutinhos para concluir. Tá, pode ser, né? Claro. Então, deixa eu só pegar aqui só para vocês verem onde é que entra aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Por exemplo, eu vou pegar essa propriedade de alfos, de Laplaciano de U. Eu vou... Não sei se minha caneta vai me ajudar aqui, mas... Probleminha aqui com minha caneta, mas... Aqui começou a chover, galera. Não sei nem se a energia vai aguentar. Bem, acho que eu vou encerrar por aqui por falta técnica mesmo aqui, porque eu tô com medo de faltar energia aqui na UFP quando chove. Não sei se vocês estão escutando, né, que o barulho que teve aqui. Teve até piscou a energia aqui. Então, mas só uma ideia da prova. Deixa eu voltar aqui, enquanto ainda tem energia, né? Por exemplo, se você for mostrar que essa propriedade 3, ela implica na completude. Então, como é que você faz? Primeiro você, como aqui é para toda G, né? Para alguma, para toda, com alguns truques você consegue mostrar que essa função G, ela satisfaz aquilo que a gente precisa usar, que a derivada dela é maior ou igual que zero, e ela é zero na origem já, né? E aí, como eu falei, a internet já está desconectando. Desconectou aqui. Eu vou tirar aqui E aí, assim, você constrói subsoluções via exaustão, que é uma técnica bem utilizada, né? Foi o método de Perron. E essas soluções para o infinito laplaciano igual a G de U em domínios que são anéis, você tem uma constante de Lipschitz estimada, porque a gente fez aqui o teorema da estimativa constante de Lipschitz, e você mostra que aquelas constantes envolvidas têm um bom controle, portanto, você usa que elas são equilípticas, que elas subconvergem para uma solução, e essa solução você mostra que ela é nula. E aí você ataca a questão da completude de maneira clássica, que é você considera uma geodésica que ela não se estende, né? O comprimento dela do tempo é finito, né? Ela está definida de 0 até t, com t finito, e você restringe essa subequação até a geodésica, e usando uma estimativa boba mesmo das funções, né, que eu estou definindo dessas soluções, você tem uma estimativa global por cima do quociente de Newton delas, entre dois pontos, pela constante de Lipschitz global, porque você obtém isso, né? E aí você tem uma contradição justamente com o fato de que a sua solução converge para zero, mas o outro lado, digamos assim, da desigualdade não vai para zero. Então você chega num absurdo. E é bem curioso, né? Como eu falei, a internet já foi embora, a energia não foi ainda. Mas é isso, gente. Eu tinha um último slide de agradecimento, mas eu agradeço aqui em pessoa mesmo. Obrigado.